1 João, capítulo 1, de 1 a 4. Assim diz a palavra do nosso Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite para o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O verbo da vida é o título para a nossa mensagem nessa noite. Eu queria pedir que você prestasse bem atenção. Essa carta do apóstolo João é diferente das outras. Parece mais um tratado, parece mais um livro, não uma carta, pois uma carta tem autor, endereço, né, destinatário. Não é o caso desta carta, mas está colocada aí como primeira carta de João, depois tem a segunda e a terceira carta. E hoje nós vamos começar a expor esta carta. Nós costumamos expor o livro inteiro e a gente faz isso de maneira sistemática. Então, vamos começar a exposição hoje da carta de 1 João. Esse texto que foi lido aí, ele pode ser parafraseado da seguinte maneira: anunciamos a vós outros, com respeito ao verbo da vida, o que era desde o princípio que temos visto, ouvido e apalpado, e o objetivo do nosso anúncio são comunhão e alegria. Esta paráfrase quem fez foi o, o autor John Stott, né, um autor muito conhecido que viveu no século XX. E aí, meus irmãos, eu gostaria que nós víssemos em poucas palavras, né, sobre o que nós vamos estudar. Então, João estava anunciando aos seus leitores, ele estava proclamando, falando, explicando aos seus leitores, primeiro, sobre a existência eterna do Filho de Deus. Primeiro ponto que ele trata aí desses textos lidos. Segundo, sobre o que eles tinham ouvido de Jesus. Eles aqui são os apóstolos, os discípulos, os primeiros discípulos. O que foi que eles ouviram de Jesus? Eles ouviram falar a respeito dos ensinamentos de Jesus, das orientações, das instruções, das censuras, tudo que Jesus tinha ensinado. Terceiro, sobre o que eles tinham visto e testemunhado, né? O que Jesus fez desde o seu batismo até a sua ascensão. Aqueles discípulos presenciaram, eles contemplaram, tiveram o privilégio de ver Jesus naquele período de 3 anos e meio. Quarto, sobre o privilégio de até terem tocado nele, como foi o caso de João, por exemplo, que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Está lá em João, Evangelho de João 13, 25. Quinto lugar, meus irmãos, o que trata desse texto aí, sobre o que trata esse texto aí, é que sobre o privilégio de eles terem dado testemunho a respeito da vida, isto é, da vida eterna, a qual estava com o Pai. E, finalmente, tudo isso com dois objetivos, né? Tudo isso foi falado com dois objetivos. Primeiro, comunhão com os irmãos. Segundo, comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
para que a nossa alegria seja completa, disse João. Eu gostaria que nós estudássemos agora o texto, né? Adentrássemos no texto, porque quando nós estudamos o texto, aí a gente entende o texto e aplica o texto na vida. De nada adianta se a gente lê o texto, fugir do texto, nunca mais voltar para o texto e não praticar o texto. Não, a gente lê o texto, estuda e pratica, aplica na nossa vida. Então, título mais uma vez, o verbo da vida. Em primeiro lugar, o verbo da vida é eterno. Ele começa dizendo assim: o que era desde o princípio. Estamos diante da doutrina da eternidade do Logos. Verbo traduzido para o português. Logos é uma palavra grega que é aplicada aí a Jesus e foi traduzido como verbo. E podemos dizer que é a causa não causada, é o centro do universo, é a razão de todas as coisas. Este é o Logos de Deus. Porque os gregos gostavam de filosofar e falavam que o Logos eram estas coisas, mas o objetivo deles, ao falar que o Logos que existia um Logos, não era propriamente o Filho de Deus, não era Jesus, mas lá alguma coisa que eles imaginavam e que este Logos eram todas essas coisas, a causa do mundo, a razão de todas as coisas, assim por diante. E aí João diz assim, é sobre justamente isso que eu estou falando para vocês, sobre o Logos, no sentido de que é ele mesmo, o Filho de Deus, que é a causa de tudo. Aliás, Deus criou todas as coisas através dele, e todas as coisas para a glória dele. Então, este é o Logos, o verbo eterno de Deus. O verbo, meus irmãos, sempre existiu numa perfeita harmonia com o Pai e com o Espírito Santo. O próprio autor escreve também o Evangelho, e no início do Evangelho ele escreve algo semelhante ao que está escrito aí. Por exemplo, ele diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Este princípio aí é entendido pelos teólogos como a eternidade passada. Sendo assim, entendemos, ou ele explica, ele quer dizer, que o verbo, que é Jesus, sempre existiu na eternidade passada, nunca teve princípio. Bom, João escreve esta carta justamente para combater, meus irmãos, os falsos ensinamentos da sua época, que apareceram alguns falsos mestres dizendo que Jesus não era eterno, por exemplo. Outros diziam que Jesus não era divino. Outros diziam que Jesus não era humano. E João escreve justamente, você vai ver, por exemplo, depois nós vamos estudar, nesta mesma carta, que João diz que aquele que nega que Jesus veio em carne é seguidor do anticristo. Ou seja, quem nega que Jesus é humano não passa de um falso profeta, de um anticristo, de um falso crente, e por aí vai. Então, João, melhor dizendo, escreve esta carta para dizer que Jesus é eterno, que Jesus nunca teve início, que Jesus não foi criado coisa nenhuma, como alguns afirmam, e que Jesus é eternamente, existiu eternamente, consubstancialmente com o Pai e com o Espírito Santo, e também ele é parecido conosco fisicamente, porque ele tomou um corpo físico. Então, ele é Deus e ele é humano. A única diferença entre Jesus e nós é que ele não pecou. Nós pecamos, somos humanos e pecamos, mas Jesus nunca pecou. Ele é perfeito. Então, o que João quis afirmar aqui é que Jesus é eterno, ele é Deus, ele é perfeito, ele é santo, mas ele também é humano, ele se humanizou, ele se encarnou, ele se tornou um de nós. Irmãos, era necessário que Jesus se tornasse um de nós, que Jesus se encarnasse, que Jesus se tornasse homem. Por que era necessário? Para que ele pudesse sofrer.
para que ele pudesse ir na cruz. Se fosse Deus somente, ele não poderia sofrer no nosso lugar. Ele não poderia pagar os nossos pecados. E desta forma, nós não seríamos salvos. Nenhum de nós iria para o céu, por exemplo. Todos nós iríamos para o inferno. Todos nós pereceríamos eternamente. Continuaríamos debaixo de condenação. Mas graças a Deus, louvado seja o Senhor, que o nosso Salvador, que é eterno, que sempre existiu, ele veio e se tornou humano. Ele trouxe Deus para nós. Ele veio pessoalmente, ele se encarnou, ele se tornou um de nós e nós devemos glorificar a ele. Então, meus irmãos, nós adoramos a um Deus verdadeiro. Esse Deus verdadeiro se tornou humano na pessoa do seu filho. Na história apareceram, então, como eu falei, muitos hereges tentando anular essa divindade, mas eles foram envergonhados com estes escritos dos servos do Senhor. O primeiro que negou, por exemplo, a divindade de Jesus foi um tal de Ário, né? Então surgiu o arianismo, uma doutrina que negava a divindade de Jesus. E nos nossos dias, nós não podemos deixar de falar aqui, não é antiético, porque é público, as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus. Eles mesmos negam. É só você conversar com eles, vão dizer que Jesus não é Deus como Pai, como Espírito Santo. Aliás, eles negam também que o Espírito Santo é Deus. Eles negam, então, nós precisamos estar atentos, alertas contra estas heresias que estão nos nossos dias, como nos dias do apóstolo João. Por exemplo, se você pegar uma Bíblia das Testemunhas de Jeová e pegar o texto de João, capítulo 1, versículo 1, você vai perceber que eles colocaram lá, e o verbo era um Deus, sendo que na Bíblia, na nossa Bíblia, diz que o verbo era Deus, com D maiúsculo. Na Bíblia deles está, e o verbo era um Deus com D minúsculo. Eu mesmo tenho uma Bíblia, né, das Testemunhas de Jeová, está lá bem claro, D minúsculo, um Deus. Só que o original é Deus, é colocado com letra maiúscula, porque Jesus é Deus. Ele não é um Deus, ele é Deus, é o próprio Deus que se encarnou. Em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra, certo? Já adiantando um pouco o nosso estudo, e você vai comparar aí com João 1:1, no princípio era o verbo, e 1 João 1:1, né? O que era desde o princípio. O que eu queria falar sobre estes pontos aí é o seguinte: lá em Gênesis, no princípio, criou Deus o céu e a terra, o verbo criou aí está no pretérito perfeito. Isso é importante aqui explicar isso aqui, certo? Já em João, diz, no princípio era o verbo, e 1 João também era desde o princípio, está no pretérito imperfeito. Vocês que são bons aí de português. O que tem a ver, então? Qual é a explicação sobre esse assunto? É que lá na criação, usando o verbo, né, no pretérito perfeito, é uma ação acabada. Deus criou e não cria mais. O Senhor Deus não continua criando. O Senhor Deus não ficou criando a vida toda. Ele simplesmente criou. No princípio, criou Deus, o céu e a terra. Então, ele não cria mais céu, não cria mais terra, e por aí vai. Mas, em João, ele diz, no princípio era o verbo, imperfeito significa uma ação continuada. Ou seja, Jesus era e sempre será Deus. Percebe? Aqui, então, isso é importante para que nós possamos ver claramente sobre a divindade de Jesus e sua eternidade. Tá certo? O verbo, que é o Logos, expressa ou reflete os pensamentos de Deus. O verbo revela Deus aos homens. No versículo 18 de João diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Logos veio a fim de aproximar Deus dos homens e, finalmente, a fim de entregar os homens de volta para Deus. Então, Jesus é eterno, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Agora vamos passar para o nosso segundo ponto.
Então, em segundo lugar, o verbo da vida foi visto, ouvido e tocado pelos primeiros discípulos. Vamos ver o texto aí, por favor, para a sua Bíblia, mais uma vez. No primeiro versículo, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Bem, o verbo da vida é o Cristo pré-encarnado, é o Logos, é a segunda pessoa da Trindade, é o próprio Filho de Deus, certo? Porque o texto aí fala sobre verbo da vida. Filho de Deus veio de verdade a este mundo. Não foi um mito, não foi uma mentira, não foi uma miragem ou uma fantasia. Não, não foi apenas uma ideia, uma invenção dos judeus, ou mais um profeta dos judeus. Foi o próprio Deus encarnado. Se nós bem imaginássemos, pensássemos, raciocinássemos o que é isso, nós ficaríamos aqui pasmos, de boca aberta, adorando e glorificando o Senhor. Jesus veio de verdade a este mundo, Filho de Deus. Por isso que nós glorificamos o Senhor. E muitas foram as testemunhas. Muitas pessoas viram a sua vinda, ouviram os seus ensinamentos e ainda tocaram nele, de acordo com esse texto aí. Então vamos por partes. Primeiro viram. Muitos viram o Filho de Deus com os próprios olhos. Veja aí, então, uma redundância, uma figura de linguagem, ou um vício de linguagem chamado pleonasmo, mas que é importante enfatizar isso, porque aqui nós vemos uma repetição de uma... É como se você dissesse assim, olha, eu vi aquele acontecimento com os meus olhos que a terra há de comer. A gente não costuma dizer isso? Foi exatamente o que João quer dizer aqui. Ou então eu subi para cima. Bom, você sobe para cima, né? Eu desci para baixo, eu andei com os meus pés, eu vi com os meus olhos e assim por diante. Então, ele, João, diz assim, nós vimos com os nossos olhos. Sabe esses olhos aqui, ó, tá vendo aqui esses olhos? Nós vimos a ele. Vocês estão pensando o quê? Nós vimos o Filho de Deus. Com esses olhos que a terra de comer, nós vimos com os nossos próprios olhos. Que privilégio! Que bênção! Eles viram, irmãos, durante 3 anos e meio o Filho de Deus. Eles viram seus milagres, viram seus gestos de amor e de misericórdia, viram seus pés formosos pregando o Evangelho. Deve ter sido extraordinário. No ano de 1980, o primeiro Papa pisou em solo brasileiro. Quem é dessa época aí? 1980. O Papa João Paulo II. E um conhecido meu disse o seguinte, né? Me disse a mim e outras pessoas lá. Ele foi para Salvador, ele estava em Salvador na época, o Papa João Paulo II chegou lá, foi para Salvador e deve ter ido para outra cidade, e disse assim, eu vi o Papa falando assim com muita alegria, sabe, muita emocionada, eu vi o Papa bem assim, como daqui uns 200 metros, eu vi o Papa. E eu fiquei pensando, oh, coitado, se ele tivesse visto a Jesus, acho que ele desmaiaria. Porque, veja só, se alguém viu o Papa, um homem mortal, um homem pecador, os apóstolos, os discípulos viram a Jesus, viram o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Jesus não pode ser comparado a qualquer um. Jesus não pode ser comparado a ninguém. Ele é o próprio Filho de Deus. João disse, o que temos visto com os nossos próprios olhos e o contemplamos. E no versículo 2, e a vida se manifestou e nós a vimos, nós a temos visto. E no versículo 3, o que temos visto? Você percebe que ele repete? Por que uma pessoa repete tanto uma coisa? Quando você está conversando,
Quando a gente está conversando, que a gente fica repetindo muito, a gente está ficando velho? Tanta repetição? Mas João repete aqui, dizendo que viu Jesus, porque foi algo extraordinário. Ver Jesus é maravilhoso, é glorioso. E ele mesmo diz lá em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Jesus fez os milagres, por exemplo, meus irmãos, aquele milagre lá da pesca maravilhosa, Pedro disse o seguinte: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele viu Jesus, ele viu a pesca maravilhosa. Pedro contemplou as maravilhas de Jesus. Pedro contemplou a glória do unigênito do Pai. Ainda não podemos ver Jesus fisicamente, mas um dia o veremos. É a própria Bíblia que diz isso. Um dia nós estaremos lá na presença do Senhor e veremos ele face a face, como ele é, está em 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Você vai ver Jesus, meu querido. Nós vamos ver Jesus, o Filho de Deus. Ele vai resplandecer, a sua glória estará lá e nós o veremos. Além de ver, muitos o ouviram. Muitos ouviram e João diz assim, olha, o que temos ouvido. Ele repete, no versículo 3, ele diz, o que temos visto e ouvido. Ouviram as suas instruções, ouviram as suas palavras de graça, ouviram Jesus dizer, por exemplo, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras, a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você ouve a palavra de Jesus? Você tem ouvido os ensinamentos de Jesus e obedecido, se submetido, então acredite, você tem a vida eterna. Você passou da morte para a vida, porque quem ouve e quem dá ouvido, quem se submete, passa da morte para a vida. Pedro disse lá em Atos 4:20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, aqueles primeiros discípulos viram, ouviram, e aí eles falam. Eles começaram a falar, a proclamar. É por isso que aqueles homens e as mulheres receberam a vida eterna, porque eles ouviram e deram ouvido ao Senhor Jesus Cristo, as palavras de graça do Senhor. Além de terem visto, além de terem ouvido, eles também tocaram em Jesus, como diz o texto. Não só ouviram, não só viram, mas tocaram em Jesus. Ele é real, é o Verbo de Deus, é o Filho de Deus. Ele se encarnou, eles tocaram em alguém que é tangível, alguém que é palpável, alguém que é verdadeiro, que é real, de carne e osso. Eles tocaram. Eles, quando Jesus ressuscitou, lembra? Jesus chegou para eles que estavam incrédulos. Jesus assim, toca aqui na minha mão, toca aqui no meu lado. Vejam que não, que um espírito não tem carne e nem osso. Toquem em mim, eles tocaram em Jesus. Hoje, nós não podemos tocar fisicamente em Jesus. Não sei se vamos tocar lá no céu. Vamos ver. Mas eu não tenho base bíblica para afirmar que vamos tocar em Jesus. Não encontrei ainda nem texto que diz que lá no céu nós vamos abraçar Jesus. Se isso acontecer, será maravilhoso, extraordinário, mas eu não posso afirmar categoricamente, mas posso afirmar que nós vamos ver a Jesus lá no céu. Terceiro e último lugar, o Verbo da vida se manifestou aos primeiros discípulos, os quais deram testemunho dele. Veja, por favor, no versículo 2 do texto, diz assim: E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e pula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Veja só, Filho de Deus escolheu se manifestar.
Ele escolheu livre e soberanamente vir para o mundo, vir para nos salvar. Ele poderia, se quisesse, permanecer na sua glória, ele poderia não ter vindo, mas ele veio. Ele resolveu vir. E Paulo fala lá em Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, como falei, Jesus veio, ele resolveu vir, deixar a sua glória e veio por amor. Vocês devem estar lembrados daquela canção de Fernandinho que diz assim: deixou sua glória, foi por amor, e o seu sangue derramou, que grande amor. E foi isso mesmo. Ele deixou sua glória e veio por amor para derramar o seu sangue em nosso lugar. Então, ele se manifestou a nós, homens indignos. Os primeiros discípulos não só viram, ouviram, tocaram, mas deram testemunho. Começaram a espalhar as glórias de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, falar para todo mundo. Eles deram testemunho, como o texto está dizendo. Eles anunciaram a sua vinda, anunciaram a sua ressurreição. Lembra da mulher samaritana quando se encontrou com Jesus? O que foi que ela fez? Correu lá na sua cidade e foi proclamar que o Messias tinha chegado. Foi dizer para os seus conterrâneos que Jesus, o Messias que eles esperavam, porque os samaritanos também esperavam, ela tinha visto. Olha, ele disse tudo o que eu fiz. Ele parece que conhecia a minha vida. Venham cá ver. E os homens foram e chegaram lá e constataram que de fato era o Messias. Então, aqueles discípulos, meus irmãos, proclamaram a sua ressurreição. Eles anunciaram a vida eterna que estava com o Pai, como diz aí o versículo 2, a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E hoje, temos anunciado o seu retorno, temos falado a respeito de Jesus, temos proclamado o Evangelho, precisamos fazer isso, falar isso para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para as pessoas que Deus colocar na nossa vida, precisamos também proclamar, porque foi isso que os discípulos fizeram. Eles proclamaram sobre Jesus, sobre o que eles tinham visto, ouvido e tocado, que foi o Senhor Jesus Cristo. Só assim, então, meus irmãos, poderemos ter comunhão uns com os outros, e com o Pai e com o Filho. É dessa forma, se proclamarmos, vamos ter comunhão. Versículo 3 diz assim, ó, o que temos visto e ouvido, anunciamos, proclamamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Tudo isso para que a nossa alegria seja completa, né? Completa aí o apóstolo João, versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a nossa alegria, meus irmãos, vai ser bem maior quando chegarmos lá. Mas enquanto não chegarmos lá, estaremos aqui proclamando que nós ouvimos falar a respeito de Jesus. Que nós vimos Jesus pela fé, não fisicamente, mas pela fé. E que também, quem sabe, podemos dizer que tocamos pela fé. Então nós proclamamos para que nós tenhamos comunhão com os demais, com as pessoas, com os irmãos e com outros que venham a ser nossos irmãos. E a nossa alegria seja completa. E, claro, a nossa comunhão também com o Pai e com o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós vimos aqui nessa noite, nós estudamos que o verbo da vida é eterno, que o verbo da vida foi visto, ouvido e tocado pelos primeiros discípulos, que o verbo da vida se manifestou aos primeiros discípulos, os quais deram testemunho dele.
Louvado seja o nome de Jesus, que o Senhor aplique em nosso coração a sua palavra e que nós saímos daqui renovados, fortalecidos e regozijados na presença do Senhor. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor